Sejam bem-vindos ao episódio bônus do podcast oficial de Lovecraft Country. Eu sou MM Isidoro e como todo domingo eu tô aqui com ela, nossa Orintia Blue, Milena Souza. Oi, gente! Espero que estejam todos bem após o fim de Lovecraft Country. E é isso, né? Vamos bater um papo legal hoje, episódio extra. Vocês acharam que a gente ia embora? Voltamos. Voltamos bem, hein? E com ele, nosso Tic, nosso ex-combatente do exército, nosso muso, é Walter Regi. É, pior que é tudo verdade, tá? Tirando o muso, combatente eu sou. E gay também. E favelado e preto também. E tô muito feliz com essa galera de peso aqui hoje com a gente. Então vamos papear aí que eu já tô curioso pra saber o que essa galera achou de Lovecraft Country. Então hoje, além de nós três, nós temos um time aqui da pesada. A conexão aqui quase não aguentou quando todo mundo entrou aqui pra gravar. Então vou começar com as moças, né? Ela, fundadora da Perifacom, influenciadora master, Andresa Delgado. Tudo bem, Andresa? Hello, salve galera, prazerzaço estar aqui. Massa! Ele também, o cara que irrita falando de esfirra ou falando de política mundial. Gabriel Suquita. E aí, galera, beleza? Nosso amigo também, aqui, Ale Garcia, podcaster extraordinário, um dos 50 influenciadores negros da Forbes, né, desse ano, porque aqui é um podcast fino. Tudo bem, Ale? Tudo bom, MM? Uma grande satisfação estar aqui. E vamos reduzir essa lista aí, porque é um dos 20 influenciadores e eu tô muito feliz por fazer parte desse seleto time aí, né? É, um time muito mais seleto do que eu imaginava, um dos 20 influenciadores negros aí pra gente olhar, da Forbes. E nossa representatividade amarela, igual a série, a gente tinha que ter alguém aqui pra falar da representatividade asiática. Meu amigo, Léo Juan. Tudo bem, Léo? Olá, tudo bem? Muito obrigado por me receber. Olá, pessoal. É uma enorme honra estar aqui. Tipo, eu tô muito pasmo que vocês me deram. Vocês deram um espaço para a representatividade asiática no podcast de vocês também. Assim como eu me senti muito incluído numa série como Lovecraft Country, mas a gente vai falar sobre isso depois. Pô, o prazer é todo nosso. Vocês sentiram aqui que esse podcast, né? Relaxa aí, pega um café, pega um refrigerante, uma aguinha, respira, porque, mano, vai ser massa, vai ser da hora. Eu queria fazer já uma pergunta pra todo mundo, né? A gente semana passada viu o finale, a série aí, 10 episódios. Cara, resumindo, todo mundo aí, o que vocês acharam do geral da série, né? Qual que foi a importância da série pra vocês? Porque é uma série, depois que a gente viu do finale, que a gente se viu, muitos de nós aqui, pretos, asiáticos, a gente se viu num lugar que a gente nunca tinha se visto antes. Ou a gente era o sidekick, né? Ou a gente é o amigo do herói, e aí estamos se transformando no herói, ou a gente é a namorada, ou a gente tá ali em volta. Até nos filmes de ação, a gente tá sempre em volta, não tem a gente nos filmes de terror e tal. E nessa série a gente tava no filme de ação, a gente tava no filme de terror, a gente tava na ficção científica, a gente tava nisso. E eu queria saber de vocês, qual que foi o impacto de vocês ao ver isso, né? Andresa, se quiser começar. Eita, a batata quente veio logo pra mim. Caraca, velho. Mano, eu tava até ficando insuportável, assim, tanto que eu ficava tipo, mano, você precisa ver essa série. Tudo, assim, reunião de trabalho, sei lá, tava tocando outras discussões, até da minha vida pessoal, e aí, tipo, eu sempre achava algum detalhezinho da série pra poder falar e trazer alguma questão racial, assim, pra mim, pras pessoas, pra mim. Foi bastante... Eu já tinha ficado impactado pela leitura do livro. Eu achei, assim, muito louco. Eu recebi o livro porque, acho que 3, 4 meses depois ia sair a série. Mas até então eu nunca tinha ouvido falar do livro. E isso foi muito interessante, assim, foi uma puta de uma experiência. Eu gostei tanto que eu fiz um vídeo pro meu canal falando sobre o livro. E aí eu nem sabia que eu ia ficar tão impactada pela série que eu ia querer ficar continuando falando sobre a série. Eu acho que ela foi, mano, um presente, assim, principalmente pra quem curte ficção científica, pra quem é negro. Lá fora a galera se denomina como Blerd, né, que é essa coisa das pessoas negras que são nerd. Mano, justamente para as pessoas que estão sempre aí nesse lugar que é tipo, nossa, a ficção, os super-heróis, os multiversos, e a gente tá o tempo todo consumindo essas paradas porque elas são muito legais mesmo, assim. Eu acho incrível o poder da ficção, mas o quanto, ao mesmo tempo que a ficção, ela leva a gente pra um lugar foda, também tem uma parada de
perpetuar estereótipos. E aí ver essas coisas todas sendo quebradas, assim, episódio por episódio, e as discussões sendo levadas, eu costumo dizer que, tipo, mano, se você quiser assistir uma série que você vai se assustar, que ela tem essa primeira camada, que é tipo, putz, terror, maldição, blá, 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 você consegue, mas se você quiser uma parada mais profunda, mano, que é tipo sentar e ficar olhando todas as referências, você também pode, assim, meu, encantada, assim. Não sei se pode falar isso, mas cadelinha de... Somos todos. Cadelinha da série. Somos todos. E pra você, Sukita, você que é jornalista, né, que não tá nesse mundo de conteúdo igual a gente, como é que foi? Porque a gente tava conversando muito no pessoal, muitas vezes, na série, né? Nos episódios. Sim, eu igual a Andresa, assim, eu tava pastor do Lovecraft Country, falando pra todo mundo, assim, todo mundo mesmo que eu conseguia tocar nesse assunto, eu falava da série. Então, eu sou até suspeito pra falar disso. E, assim, concordando com tudo que a Andresa disse, uma coisa que me encanta nessas produções é a capacidade dessas histórias passarem mensagens complexas e informações mesmo, de fato, através de alegorias, através de coisas que aconteceram e muitas vezes as pessoas não sabem, né? Tipo, quando a gente fala do massacre de Tulsa, não era todo mundo que conhecia, que aquilo tinha existido de verdade. Muita gente só ficou conhecendo pelo Watchmen, por exemplo, que eu fiquei conhecido só pelo Watchmen. Muita gente só ficou conhecendo pelo Lovecraft Country. Então, assim, essa possibilidade de passar mensagens, informações que de outra maneira as pessoas não consumiriam, isso eu acho muito foda, sem contar de fato que a linha de raciocínio, a construção da história, ela é muito boa, que é a parte que mais me pega, assim. Eu confesso que eu não sou muito das séries, é muito difícil uma série me pegar pra assistir até o final. A história precisa me segurar muito pra eu toda semana estar lá assistindo, então eu gosto quando eu me deparo com alguma coisa que, isso aqui foi pensado, isso aqui não foi feito só pra ganhar dinheiro, sabe? Isso aqui tem uma linha de raciocínio, tem uma mensagem por trás, tem camadas. Então eu acho que o que eu mais gostei na criação toda do Lovecraft Country é o fato de que ele responde a todas as questões quando a gente fala de uma produção de série, produção cinematográfica, né? Ele te traz a camada de entretenimento, mas ele também te traz uma camada de informação, ao mesmo tempo que ele não traz uma diversidade só para cumprir um requisito, é de fato um elemento que faz sentido dentro ali da série. Então, todas essas várias camadas que te dão vontade de assistir não só a primeira vez, como várias outras vezes seguidas e ficar procurando todas as referências e os significados ocultos, acho que são as coisas que mais me chamaram a atenção na série, sem contar a Letícia, que eu sou apaixonado por ela. Então, tem esse fator aí. Julie Smollett, né? Que atriz, que ser humano. O que dizer dela? Não tem o que falar. Ser humano. Desde Tom Cruise eu não vi alguém correr tão bonito na tela. Exatamente. Correr e cair. Que ela cai muito bem, meu Deus. Mas eu vi uma foto dela também, gente, que ela se machucou inteira, viu? Tem umas fotos dela bem acabadinha por causa daquelas cenas lá. Atriz, né, gente? Tipo, que dispensa dublê, né? Atriz maravilhosa. Então vamos aqui pro Léo, antes de ir pro Alê. Léo, pra você também, né? Porque a gente teve essa virada pra esquerda ali no meio da série. De do nada a gente vai pra Coreia, na guerra. A gente tem um episódio 100% lá, em coreano, falando da mulher coreana, da mitologia coreana. E a série como toda em volta, falando sobre a negritude e tal. Como é que foi pra você estar nesses dois lugares, né? Se ver representado e ao mesmo tempo ver a representatividade de um outro povo ali, de uma outra cultura toda, né? Pra mim foi uma coisa muito louca, assim, porque eu comecei a assistir essa série porque eu tenho muitos amigos, e eu incluo aqui a Andressa, né? A Andressa, o Load, um pessoal que fala muito sobre questões sobre negritude. Eu acompanho o meu trabalho como influenciador que fala sobre ser amarelo. Eu preciso conhecer e entender outras vivências. Então, eu quis assistir Lovecraft Country, não só porque é o J.J. Abrams, Jordan Peele, é uma galera por trás que eu admiro muito e tem uma temática que eu sou... Eu, como alguém que lê muito também, lê bastante aventura, quadrinhos, me identifico, mas também porque eu queria sentir um pouco mais de outras vivências não brancas, algo que a gente não tem comumente na mídia, né? E eu comecei assistindo a série pensando, vou ver aqui vou me informar mais, vou entender mais sobre negritude dentro de como vocês falaram, me divertindo muito no processo, sabe? Entender. E eu super me identificava com os personagens, assim, tipo,
toda a coisa da masculinidade que fala muito, no meu canal eu falo muito sobre masculinidade, a coisa do tique com o pai dele, eu chorei muito em vários momentos, assim, e aí eu via que ele tinha uma ex-namorada ou alguma coisa ali que era asiática, eu ficava pensando, o que vai dar nisso, né? Tanto que eu até fiquei confuso uma hora, porque eu escutei o primeiro podcast de vocês há um tempo, e eu lembro que o Walter falou, a Princesa de Marte é negra, aí eu falei, não, mas pera, mas aquela não é a Jamie Chung? E aí, então eu fiquei pensando, onde vai dar isso? E aí, quando teve esse episódio, foi muito doido, porque eu me senti muito assim, cara, são vivências completamente diferentes, ser negro, ser amarelo, ser indígena, mas uma coisa que une todos nós é que nós não somos brancos. Ser amarelo, né? Nós falamos muito quando asiáticos falam bastante sobre como a gente tem mais direitos que outras populações. Nós somos amarelos, mas também nós não somos negros, nós não somos indígenas, temos, né, vivências diferentes. Mas a gente fala como nós devemos falar sobre ser amarelo, porque não falar é estar complacente com a hegemonia branca. Então a gente fala sobre isso. E a gente sempre fala muito sobre como a luta antirracista tem que ser uma solidariedade antirracista. Nós temos que ter uma solidariedade antirracista da parte dos amarelos, porque nós acreditamos que, historicamente, nós somos muito mais racistas com a população negra. Nós estamos numa hierarquia, se fossem colocar uma hierarquia racial, os amarelos estão acima, com muitas aspas, dos negros. Então a gente sempre coloca isso de, tipo, falar sobre ser amarelo é também dar espaço para pessoas negras. E aí quando eu vejo uma produção negra que dá espaço para pessoas amarelas, eu pego e falo, gente, vocês amarelos, vocês têm que falar sobre ser negro, porque olha, as pessoas negras que não precisavam estar falando sobre isso, estão falando, tipo, estão incluindo a gente, eles sabem a importância, então vamos falar sobre ser amarelos, mas vamos ter noção dos nossos direitos e vamos também entender a história negra. Então, eu fiquei muito surpreso, assim, vendo uma pessoa amarela tendo uma história, um episódio só dela. E eu acho que foi um episódio muito, muito especial, assim, porque ele deu uma dimensão, uma complexidade para as questões raciais que não tinha antes, assim. É muito legal, eu gostei muito. A gente pode falar mais sobre isso depois, mas eu fiquei simplesmente surpreso. Eu só queria ver pessoas negras vivendo histórias fantásticas, algo que você nunca vê na tela. E eu tive esse momento de, caramba, eles me incluíram também, sabe? Tipo, os negros me incluíram, os brancos não fazem isso. E você, Ale, já tá pronto pra falar o nome Lovecraft Country no Emmy do ano que vem várias vezes? Opa, tô treinando e torcendo muito pra isso, cara, porque a série me impactou demais, assim, e o quanto eu puder falar sobre ela, eu vou falar. Eu acabei de gravar hoje de tarde um vídeo com a Mikan também falando do último episódio, então eu tô mergulhadaço, emocionado demais desde o lançamento, desde o trailer inicial, eu já fiquei numa expectativa muito alta, e o fato dele ter superado minha expectativa é o que mais me impressionou, assim, sabe? É uma série de uma importância gigantesca, e não obstante o fato da gente falar bastante sobre quem tá ali por trás, dando a mão e sendo fundamental para trazer novos criadores, e eu falo muito do Jordan Peele, eu acho que, e foi o meu papel, eu fiz 2 vídeos no YouTube falando sobre, por causa disso, eu acho que não há palmas o suficiente pro trabalho da Misha Green nessa série, porque foi ela a idealizadora do negócio, que botou o olho no livro, que resolveu adaptar, que dirigiu vários episódios, que escreveu, que chegou pro Jordan Peele e pro J.J. Abrams e disse, vamos embarcar nessa. E embarcaram muito bem, assim, né, porque eles dissecaram a história racista norte-americana de uma maneira incrível, cara, misturando tantos elementos, né, de ficção científica, fantasia, terror, drama de época, ação, até um pouco de comédia, né, e é uma série que consegue trazer pra junto dela, isso que eu acho que é impressionante, mesmo as pessoas que não são adeptas do gênero, da ficção de gênero. E eu me incluo como uma delas em alguns aspectos. Eu tenho uma certa reticência em histórias com magia. Quando eu vi a série, me agradou muito bater o olho naquela coisa de vai ter elementos sobrenaturais, fantasmagóricos, e vão ter elementos também de monstros do universo do H.P. Lovecraft. Mas tudo isso como metáfora do racismo. E saber que ela fez isso, trouxe, né, essa obra do H.P. Lovecraft, um notório racista, pra dar um tapa de luva, usando as próprias ferramentas dele, isso eu achei elegante, grandioso demais, mais do que a coisa de cancelar. Não, vamos pegar a obra desse cara, vamos ver o que a gente tira daqui. O cara é criativo, vamos aproveitar, mas vamos protagonizar com os nossos negros. Isso foi incrível demais, um trabalho extremamente eficiente, grandioso e, cara, eu fico muito emocionado com a capacidade da Misha Green de construir
isso tudo sendo uma mulher tão nova quanto ela era. Não, e ela já escolher ter o debut como diretora, né, numa série dessa, naquele episódio, se não me engano, no episódio 8, que é o episódio que você tem, pra mim, uma das cenas que mais me impactou, que é a Ruby com a Cristina, e a Ruby explicando sobre a morte do Emmett Till, e a Cristina falando, eu não sinto nada, Exato, sabe? aquele episódio é muito pesado. Aquele episódio é muito difícil de fazer aquilo, né? Aí, tipo, escrever aquilo e dirigir aquilo, depois da morte da Cristina, né? A Cristina tentar sentir alguma coisa, sendo que ela tava amando a Ruby ou não, ou só alguma coisa, mas colocar um corpo branco naquela posição, quase sempre aos nossos corpos negros que estão, é de uma coragem absurda, assim. E fundamental aquele episódio ali também pra deixar claro que, por mais que se quisesse mimetizar aquele momento, a dor nunca seria sentida igual. Já havia uma predisposição dela saber que ela voltaria, não dava pra ela querer sentir aquela dor através do seu corpo, né? Então aquele ensaio que ela faz acaba sendo pra mostrar isso pras pessoas não negras. Vocês nunca vão entender a nossa dor. Não, acho que também tem uma parada que me chamou bastante atenção, que a escolha dela também de não alimentar um soft pornô de violência de corpos negros ali. Eu acho que existe uma dosagem, e essa é muito interessante, pra vida, assim, porque justamente nos últimos meses a gente viu uma galera tomando a pauta racial pra si, isso é importante, mas as escolhas sempre são de ficar jogando nas redes sociais corpos negros sendo massacrados. E o quanto eu vi que, mesmo nos momentos ali de colocar certas imagens, eles eram dosados. Porque senão você fica com uma série, com uma parada que é só sofrimentos. É tipo um pornô. É um pornô, assim, né? De só imagem de pessoas negras sofrendo. E, pra mim, assim, que pegou essa escolha dela, de nenhum momento ela colocou o Emmett, tipo, ficou falando... ela corporizou na Cristina, assim. Isso pra mim foi muito louco, assim, cara. Porque, querendo ou não, eu acho que eles poderiam ter colocado, assim, pra chocar, sabe? Tipo, botado no corpo daquela criança. Mas não, tipo, a gente não vai fazer desse jeito, assim. Não vamos entregar desse jeito, assim. Isso foi muito foda pra mim. E acho que, só complementando o que a Andresa estava falando, essa coisa de trazer um posicionamento desses corpos negros de uma maneira diferente dentro da série, acho que isso reflete também na caracterização dos personagens. Então, geralmente, em vários filmes, em várias séries, quando a gente pega um personagem que é negro nas séries, a função dele, a característica principal dele é ser negro. Tipo, é isso. E só. E no caso do Lovecraft Country, tipo, os personagens, eles têm motivação, eles têm função, eles têm uma vida regressa que caracteriza aqueles personagens até aquele ponto. Então, a Hipólita, ela tem a questão da ciência, que ela estudou, que ela é mega inteligente, que ela sabe fazer conta mega rápida, física, não sei o quê. O tio George, ele era muito, muito esperto, ele lia pra caramba, ele era um cara que amava livros, tal. Então, os personagens, eles têm características que vão além de simplesmente serem negros. E eu acho que isso também tem uma importância muito grande, não só no sentido de estamos colocando personagens negros dentro da série, mas estamos colocando personagens negros que são pessoas mesmo, de fato. Eles não são. A característica principal deles não é ser negro, né? E isso eu acho muito foda. Perfeito isso demais que tu falou, cara. E eu boto nessa lista de exemplos que tu deu aí o Montrose, que é um personagem extremamente profundo, um personagem LGBTQI, né? Com uma história muito profunda de família, cuja dor veio se desvencilhando ao longo da série. Custa pra gente entender quem é esse cara furioso. E é legal como a autora derruba esses estereótipos, né? Ele podia ser somente o negro furioso, como a negra furiosa no estereótipo do cinema, mas ele tem uma história de tanto sofrimento, cara. Quando vai lá pro período dele de Tulsa, que conta a história dele, e a gente entende o que é ser uma pessoa com os desejos que ele tem, um homem gay naquele momento, e mesmo assim amando ter esse filho que ele tem e tudo mais, e ter que viver nessa situação, tu entende que o personagem a construção deles é muito bem feita. Tem profundidade, né? Não é uma coisa bidimensional, né? É uma coisa que tem volume ali, que tem uma coisa profunda, que você, se a gente cavucar mais pra saber a respeito do personagem, a gente vai achar. A gente não vai acabar ali só naquele ponto que é mostrado na série. Então,
existe uma intenção, e isso é muito foda. É muito doido, né? Eu sinto que a proposta da série é ela subverter o gênero, pegar vários gêneros e subverter, mas ela faz isso no todo e no molecular também, né? Ela vai, tipo, até a construçãozinha do personagem é totalmente subvertida, assim. E eu percebo isso em todos os personagens, como vocês falaram, assim, desde do Tiki, o herói. Parece que ele vai ser o herói lá, o guerreiro, o soldado, e aí ele você vê toda uma profundidade dele. E eu sinto isso na personagem da Jia, né? Falando da personagem asiática. Que a história dela é uma história, assim, que era bem comum, tipo do soldado americano que se apaixona pela mulher asiática, e aí ela move o mundo pra ficar com ele, mas ele tem que voltar para a América, e ele vai embora, e deixa ela, e ela sofre, e tem histórias que ela se suicida, então é uma coisa trágica, e que ela é um objeto também, e que subverte isso completamente, né? Nessa daí, a Jia, ela é tipo, ela na verdade que permite que ele viva, então é muito legal. A série subverte os personagens até nas menores partes, isso é muito bom. Não, e tem tudo as coisas, acho que essas coisas todas que a gente tá falando, que não é só, é uma representatividade, é uma boneca russa, né? Representatividade. Porque você tem o macro, que são pessoas negras numa série prime time da HBO, aí você tem no sci-fi, na ficção, que já não tem, você tem um período histórico que a gente não fala muito, anos 50, 40, Tulsa, você tem LGBT, você tem a masculinidade tóxica, você tem mulheres religiosas, você tem mulheres rock and roll na Ruby, você tem o asiático, você tem, tipo, cada vez que você vai tirando, assim, eles conseguiram fazer, a Misha conseguiu fazer. E até quando ela errou, que eu acho muito nobre, que é com a Yahima, né, com uma personagem que é trans, indígena, que é bissexual, dussexual, né, que tem os dois sexos ali, ela pede desculpa. Eu duvido que é um criador branco, ao fazer o que ela fez ali, de não desenvolver uma personagem ou matar do jeito que fez, ia pedir desculpa publicamente, assim, como a Misha Green fez. De tipo, não, eu errei, desculpa, tipo, eu não sabia, eu vou tomar cuidado da próxima vez. Não era para eu queria representar o Montrose, mas ao representar que o Montrose faria qualquer coisa para proteger o filho, eu prejudiquei aqui. Então é muito fácil. Eu fui como Montrose, eu fui de oprimido para opressor muito fácil. Acho que você foi falando das coisas, das camadas, assim. É foda falar que um dos episódios mais, né? Porque, enfim, né? Mas o arco da Hipólita... Ai, gente, eu falo os nomes tudo brasileirado. Por favor, fica à vontade. Não, eu fui lá gravar com a Mikan lá, Hipólita é lá, aí a Mikan... como é que é o nome? Hipólite. Tudo bem, a gente não fala Facebook. Exato. E aí, essa coisa das passagens... Ai, gente, dá até vontade de chorar, sério. As coisas das passagens, assim, e o universo, pra mim... assim, enquanto mulher negra, e eu olhando aquilo e vendo o quanto cada pessoa negra tem dentro de si um universo e várias possibilidades de viver muitas coisas, e o quanto o racismo, ele é essa parada que vai podando e acabando com as nossas possibilidades, minando a nossa autoestima, minando o que a gente é, sabe? A gente vai crescendo, faltando pedaços, assim, literalmente, nossa, assim, sabe? E o quanto... foi um episódio que trabalhou muito essa coisa dela entender quem era ela no mundo, assim, sabe? E aí eu fiquei muito pensando em mim, assim, no meu próprio processo, inclusive, de cura, no meu processo de saúde mental, o processo de entender quem é que eu sou no mundo, assim, e como eu queria que todas as mulheres negras, assim, todas as pessoas negras pudessem ter essa oportunidade de saber que elas podem fazer o que elas quiserem, que elas podem ser o que elas quiserem, e que quem tá, essa força horrível que tenta acabar e minar com a nossa autoestima é o racismo. E que, mesmo assim, a gente deve lutar contra ele, assim, sabe? Então, ver todo aquele ciclo que ela passou, que ela diz que ela tem raiva. Eu amo como essa série me permite ter raiva, porque as pessoas, elas me olham o tempo todo, tipo, você é uma mulher negra raivosa, e eu não sou, gente, meu cabelo é colorido, eu adoro rosa, as coisas da minha cozinha é rosa, entendeu? Olha o tom da minha voz, e eu não sou uma mulher negra raivosa, e aí se eu fosse uma mulher negra raivosa, a forma como eu respondo ao racismo é a forma que eu escolhi pra responder ao racismo, sabe? Eu amo como essa série me abraça como mulher negra, assim, sabe? Eu fico muito feliz. Esse episódio, inclusive, que pra mim é uma das coisas mais fodas que já foram feitas na televisão, assim.
Na televisão, de todas as séries, de tudo. Esse episódio da Hipólita, que eu acho que é o episódio 7, se eu não me engano. 7 ou 8. Nossa, assim, é inacreditável, assim. A primeira vez que eu assisti, eu fiquei completamente arrebatado, assim. Eu queria falar com as pessoas, mas eu não sabia nem o que falar de tão entregue eu tava, sabe? Foi um negócio inacreditável, assim. Raramente eu assisto alguma coisa 2 vezes, sei lá, eu sou muito... eu não quero rever esse filme, já vi, já gastei meu tempo aqui, não preciso gastar mais. Mas esse episódio, assim, eu, tipo, revi 2, cogitei uma terceira, porque eu assisti e eu ficava, cara, como é que alguém consegue escrever isso? Eu admiro muito esse superpoder de escrever um roteiro que consegue desembocar num episódio como esse, que tem tantas camadas, tem tantas mensagens, e que ele não só te joga essas mensagens na tela, mas ele consegue traduzir de uma maneira que você consegue digerir. E não tem nada mais difícil nessa vida do que ser simples. É exatamente isso, cara. Cara, é muito foda, é muito foda. Isso é muita competência, assim, porque a série é entretenimento de primeira pra quem é um fã de gênero, de ação e etc. Só que o quanto ela carrega de fatos, discursos e acontecimentos reais, isso é muito impressionante. Com o episódio 7 aconteceu isso comigo também, porque, como eu falei, eu sou muito reticente com a coisa da ficção mais espacial, mais galáctica. E isso foi um episódio que tinha muito disso, em detrimento de outros episódios que eu gosto mais, como o episódio 8, por exemplo, o episódio 2 da casa e etc. Aliás, o 3 da casa assombrada, etc. E aí eu tive que rever, tive que entender as referências, e isso é fantástico a maneira como ela faz isso. Carregar de profundidade pra quem quer ter mais, sabe? Saber que o episódio tem referência lá a Bessie Stringfield, a primeira mulher que dirigiu de moto pelos Estados Unidos, né? Tu tem ali até a Elza Soares. Elza Soares, também, que eles aparece. falaram agora, né? Nossa, cara, episódios que tem lá a música, o nome do episódio, e tem a música do Gil Scott-Heron, e aquilo faz o encadeamento completo do que é a série, né? Desses brancos querendo ir pra lua, ou querendo conquistar esse jardim do Éden com Adão, né? É uma coisa impressionante demais. O James Baldwin, né? Um preto daquela época que teve que sair dos Estados Unidos pra ser aceito nos Estados Unidos. Exato. E essa LGBT. E pra mim, tipo... Essa mistura foi o que deu o clique, assim, quando no piloto você vê eles no carro, e aí você vê aquelas cenas de racismo violentíssimas, né? Do cara imitando macaco, da representatividade nas telas ali, né? Tipo, nos outdoors, nas fotos. Lugares fechados pra negros, né? E aí qualquer outra pessoa colocaria uma música, colocaria um rolê, e eles colocaram o James Baldwin falando sobre isso. Ali me derrubou, assim. Foi a primeira vez que eu fui derrubado. Te força a pensar. Inclusive, nesse primeiro episódio, eu acho que é um dos meus favoritos da série, o primeiro episódio. Terminei de ver o episódio e eu fiquei pensando, cara, eu ficava menos tenso quando eles se deparavam com os monstros do que quando eles se deparavam com os policiais, assim. E aí, pra mim, a história de terror, pra mim, não foi com os monstros, foi com as pessoas. Então, tipo, isso eu achei muito foda, sabe? Porque é uma série de terror, mas a maneira como você representa esse terror, ela muda completamente o jogo, assim. Ela muda muito, assim. Eu não sou um grande consumidor de filmes de terror, assim, e do gênero em geral, assim. Eu até fiquei um pouco reticente de começar a assistir a série, porque eu sou muito cagão. Eu não consigo ver nada. Não consigo. Não é o meu rolê. E aí, cara, o tanto que eu fiquei aliviado quando eles estavam com os monstros, eu falei, cara... É muito exatamente foda, isso. Muito foda. É que eu acho que tem uma grande sacada de filmes, acho que tem de humanizar o monstro, mostrar que o homem pode ser o pior monstro, né? Tipo, que não importa se tem um Fred Krueger, se vai ter um monstro de uma outra dimensão, aqui a gente tem terror suficiente. E as pessoas que mandam, muitas vezes não sentem esse terror, elas são os próprios monstros. Então você pega desde o Labirinto do Fauno, né? Que você tem monstros que comem crianças ali, só que a galera, os fascistas espanhóis são muito pior que qualquer bicho, monstro que o Guillermo criou ali. E a Misha consegue trazer isso muito bem. E aí eu acho que é uma questão que eu queria trazer pra vocês. Somos pessoas de várias quebradas aqui, né? Então, desde periferias do sul, um preto do sul, que é outra, né? Que é outro nicho que a gente não fala muito aqui no Brasil. Exato. Pessoas que estão em outro... Eu que já tô mais classe média, o Léo. Caras, como é que foi pra vocês
se vê nessa série no lugar de quebrada, assim? Qual que é a importância de representar esse lugar, de falar de uma quebrada americana e ao mesmo tempo você tá falando da violência aos homens pretos em qualquer outra quebrada? A violência ou a exclusão da mulher preta em qualquer outra quebrada. Como é que você consegue ver a sua quebrada representada ali e qual a importância, eu acho, pra vocês, né? De se ver representado numa série pop mundial, assim. Eu acho foda demais, cara, e eu acho que uma coisa muito importante, e é o motivo pelo qual a série me conquistou, e eu acho que conquistou muitas pessoas, até talvez inconscientemente. Porque se tu bate o olho rapidão e tal, tu não vai muito além, tu pensa, tá, é história de ação, é drama, é ficção científica, é horror, etc. Mas quando a Misha falou isso, fez todo sentido pra mim, e quando tu olha o fio condutor da série, acho que faz todo sentido, é que é uma série que ela é um grande drama familiar, assim. E aí ela se passa nos anos 50 e realmente a fantasia, o horror, a ação, parece que eles entram como adornos, muitas vezes metafórico, às vezes realmente representativos e literais. Só que o fato de ser um drama familiar no seu âmago, a gente primeiro tá falando de pessoas negras, de um cara que publica mapas para outros negros ficarem seguros, de duas irmãs, Letty e Ruby, que não conseguem empregos decentes por serem mulheres negras, do Tiki, um homem negro que lutou na guerra, mas volta pro país dele, é considerado como um pária, um cidadão de segunda classe, Montrose, que além de negro, é um negro homossexual e também sabe o quanto vai sofrer se tornar isso realmente público até pro filho dele, e Polite é uma mulher negra que é esposa e não se realiza como mulher na sua potencialidade, e a Dee também, uma menina com tanto potencial, com tantos sonhos a aflorar. Eu acho que só esse ponto de partida a gente já se identifica ali. Minha tia, minha mãe, meu pai, não sei o que e tal. O fato de ele estar naquela quebrada, Chicago, anos 50, uma quebrada diferente da nossa, mas com sofrimentos também em níveis diferentes dos nossos, mas algumas vezes muito próximo, isso aproxima ainda mais nós, pessoas negras, né? Eu cresci na periferia de Porto Alegre, bairro Restinga, que é o bairro mais quebrado aqui de Porto Alegre, assim, uma das maiores periferias do Brasil. Então esse tipo de coisa, de ter outras pessoas pobres, mas que por serem brancas, ter um comérciozinho local, se acha superior ao negro, a chegar pro negro de 10 anos, como uma coisa que eu nunca esqueci, falar, você é um negrinho bom, você é um negrinho de alma branca, esse tipo de coisa, isso tudo faz a identificação acontecer e tu muito rapidamente entender o sofrimento por baixo daquela luta daquela galera que ainda por cima tem que enfrentar também todos aqueles monstros e toda aquela magia e todo esse mal que também tá somado ao mal de racistas humanos, né? Então, certamente ela toca muito mais a nós, pessoas negras, mas ela é muito inteligente quando ela faz um entretenimento, também essa camada que serve pra trazer muita galera pra, venham ver que bacana é isso, agora toma essa aula aqui de vida real pra vocês. Nossa, super. Complementando o que você tava falando, a cena do finale que mais me derrubou mesmo, assim, que eu fiquei mal, é a cena que tá todo mundo feliz. E que eles estão no carro, indo pra Arden. Nossa. E eles estão só cantando como uma família, com a Jean, todo mundo que tá sobrevivendo, a Dee, né, que vira uma menina com uma deficiência física, sem um braço. Então, tipo, você tá vendo ali, eles só estão cantando como uma família. E você vê, cara, eles passaram a série inteira tentando ser isso. E eles estão indo, e se você manja de cultura pop, você sabe que não vai, que vai dar merda, não, né? vai dar merda. Então, tipo, é aquela respirado que eu falei, velho, tipo, é e tão esse bonito. prenúncio disso, cara, quando o Tiki dá uma olhadinha ainda dentro da garagem do tio dele, lá ele vai, arruma a plaquinha ali do Green Book, olha pra trás, tá uma cena bonita, uma família que não conseguiu se formar a série inteira, e ele tem aquele prenúncio de que ele vai ser sacrificado, sabe? Mas pelo quê? Por uma família, né? A série preparou a gente já pro que ia acontecer. O Walter ficou muito bravo, não acredito que aconteceu. E eu fiquei, tipo, durante os episódios do podcast mesmo, eu falava, cara, não, Walter, isso não vai acontecer, não vai. Tudo bem. Aconteceu e eu acabei ficando mais conformada, sabe? Mas foi o que eu... E eu nem tanto, tô de luto até agora. Então, doente. Vocês estão tão maus desde domingo. Eu tô há 2 semanas doente real, porque eu falava, o Atticus vai morrer, mas eu não estava esperando aquele banho de sangue daquela mina que eu odeio. Nossa. Cristina. Tentei, E aí, né? aquela cena pra mim... Ai, me desculpa, é porque eu fico louco. Continua. Mas essa cena do carro que vocês estavam falando, eu fiquei feliz por um segundo, que eu falei, nossa, finalmente, eles não estão se preocupando com um demônio, eles não estão se preocupando com uma maldição, finalmente, estão só dirigindo. E aí eu falei, putz, eles não estão se preocupando, né? Pode crer. Não vai durar essa felicidade isso não vai dar certo. Mas
vocês estavam falando da experiência em comparação com a nossa própria bagagem, né? Eu tava lendo uma reportagem, um texto que falava sobre o ator que fez o Montrose. E eu acho que a minha relação com algumas experiências que rolaram na série, elas vêm a partir de um lugar muito parecido com o que veio do ator, assim. Ele tava... uma parte do texto fala que pra ele foi muito difícil fazer aquela cena final do episódio de Tulsa, que ele tá meio que narrando o que aconteceu com as pessoas da cidade, meio que fazendo quase um obituário ali ao vivo. Ele falou que foi muito difícil pra ele fazer essa cena, porque veio de um lugar de trauma com as coisas que aconteciam na quebrada dele, assim, que ele morava no Brooklyn, se eu não me engano, e era um lugar que também tinha bastante violência, e ele viu muita coisa acontecer lá. E então foi uma maneira dele lidar com os próprios traumas dele, fazendo essa cena, né? Ele conseguiu meio que falar sobre algo que era muito parecido com o que ele tinha vivido e a partir daí lidar com essas situações. E eu, assim, já tive algumas situações de encontro com a polícia e tudo mais, e então... Principalmente no primeiro episódio, quando tem, pra mim, talvez uma das cenas mais tensas de toda a série, que é aquela perseguição em 10 km por hora, sei lá quanto é que tava, mas aquela perseguição devagar, aquela perseguição lenta, em que a polícia ficava forçando o carro ali atrás. Tipo, aquela relação dos personagens com a polícia foi uma maneira também de eu lidar com os meus próprios traumas, de relação com a polícia. Então, eu acho que foi essa coisa de admitir que essas situações existem, assim, tipo, entender o quanto aquelas situações me afetam, me afetaram, e a partir desse lugar, o que eu faço com isso, sabe? Então, acho que teve esse paralelo que eu fiz com o ator que interpretou o Montrose e fez bastante sentido pra mim quando eu li isso. A coisa do terror psicológico da polícia, assim, claramente é a coisa que mais me deixava assustada, principalmente por ser uma pessoa que já sofreu bastante violência policial, assim. Então, todo o terror, assim, pra mim... E olha que eu sou uma medrosa, mas eu gosto de ver filme de terror. Até hoje eu tento superar uns filmes aí que eu assisti, mas eu gosto, assim. Principalmente, eu acho que depois que eu li aquele livro sobre a discussão do racismo e a construção do terror, assim, meu olhar mudou muito, assim. Então, quando eu fui assistir a série, eu fui ler pela segunda vez o livro, porque eu falei assim, vai ser muito importante pra entender as camadas dessa série, assim. E justamente as partes da polícia, assim, era coisa que me deixava muito assustada, assim. Nossa, tem uma cena que eu passei muito mal, assim, que é logo num dos primeiros episódios que ele tá olhando pra floresta, assim, e aí a gente jura, assim, dentro da construção do Jump Square, a gente acha que, tipo, mano, ia saltar um bagulho nele. Mas não, mano. Tá vindo a de um carro, de uma viatura, assim, pelas costas dele, assim, ó, bem devagar. E aí eu, tipo, meu Deus do céu, em nome de Jesus. Aí eu virei até crente de novo. Essas coisas que eram as que mais me pegavam, que eu acho que essa retomada do terror com discussão racial depois do Blaxploitation, assim, é muito importante, que é o que a galera fica chamando dessa onda pós-Jordan Peele e tal, que a gente sabe que vem de uma construção de décadas atrás e que tá sendo retomada agora, e isso é muito importante. É justamente essa coisa que a série apresentou, assim, que é um dos elementos do terror aqui, velho, é o racismo, assim. E eu já vou jogar uma provocação, assim, que eu nem tô dirigindo o podcast, mas eu gostaria muito que vocês falassem, assim, o quanto as pessoas brancas... peço perdão, MM. O quanto as pessoas brancas estavam assistindo a série e falando, assim, tipo, porque a monstruosidade do racismo, tipo assim, se colocando pra fora da situação, como se as pessoas brancas elas não se beneficiassem desse sistema racista, assim. Isso foi uma coisa muito interessante, assim. Eu acho que isso tem muito do último episódio, sabe? Quando a Dee faz aquilo com a Cristina, que eu vi uns comentários soltos assim, mas eu achei nada a ver aquela menina fazer isso com a Cristina, esse ódio, até porque a Cristina, sabe, deu uma chance. Ela abriu ali um leque, sabe? Vamos todos seguir juntos no caminho da paz. Só que não. E eu fiquei pensando, e se fosse o contrário? E se a Cristina matasse a Dee? Ia ser normal, né? Então, assim, eu acho que são coisas que a gente precisa conversar, sabe? Muita gente ficou, mas não falou sobre a magia, não explicou sobre isso. Nem no livro explica tudo isso, gente. O centro aqui não é a magia é aquilo que a Hannah mesmo diz, né? É algo que
ela negava, falava que não ia usar, porque achava que ia ser algo que ia torturar ela, que ia acabar com ela, mas depois ela percebeu que era algo que ela poderia usar a favor dela, que é o conhecimento. Quando a Light fala magia é nossa agora, é o conhecimento que é o nosso agora, a voz é nossa agora. Então a gente precisa falar, as pessoas brancas precisam ouvir, elas precisam tentar criar uma empatia, que é algo muito difícil, sabe? E é uma série que ela veio para incomodar, ela veio para falar, cara, é isso aqui que tá acontecendo, é isso aqui que a gente precisa conversar agora. E realmente as pessoas brancas se beneficiam sim do racismo, e elas não querem sair da bolha de privilégio, porque é muito difícil. Exato, é privilégio, é privilégio. A magia é literalmente ter o poder, o mesmo poder branco que os brancos têm e que não querem dividir conosco. E ficou muito claro naquela relação entre a Ruby e a Cristina, sabe? Quanto a relação interracial delas está nesse plano físico ali, aí tudo bem, mas quando a Ruby se manifesta querendo saber mais sobre a magia, aí a coisa muda de figura. Você não pode ser dotada com todo esse conhecimento aqui, com esse poder que nós brancos temos, sabe? Ali eu acho que tem a coisa do desequilíbrio em qualquer relação desse tipo. Exato. Eu me coloquei muito no lugar da Ruby. Eu até, quando a gente tava gravando o podcast, nos episódios, eu falava, gente, será que a Cristina vai, sei lá, né? E eu tava me colocando ali no lugar de perigo. O Walter falou, Milena, não, sabe? Porque eu me vi no lugar dela, eu já passei pelo que ela passou, sabe? Tipo, só me conformava ali com o que a pessoa estava fazendo por mim, mas quando eu fui falar algo que me incomodava, me posicionei, não quero falar sobre isso, é mimimi, não vamos falar, e eu acabei ainda saindo como errada. Então, depois de ver o que aconteceu com a Ruby, eu falei, pois bem, essa é a última lição, vou aprender agora. Eu acho que essa série, ela faz um trabalho incrível de, falando eu como um asiático, assim, de fazer pessoas não brancas perceberem o seu lugar social, assim. Eu digo isso porque eu assisti essa série com a minha mãe, né? Minha mãe. E eu lembro que quando eu comecei a assistir com ela mesmo estranhou, assim, tipo, você tem assistido bastante... Minha mãe vai me matar eu falar isso, mas tudo bem. Você tem assistido bastante dessas séries que tem muitas pessoas negras, né, tal. Aí eu falei... mãe, é uma série normal como qualquer outra. Aí ela, não, mas é diferente, porque isso, né? As pessoas são negras e tal. Eu falei, então, mas dado um contexto em que existe em que você acredita que o normal são pessoas brancas, tem alguma coisa esquisita aqui, né? Aí eu falei, um filme que eu gosto muito é De Volta pro Futuro. Eu falei, por exemplo, De Volta pro Futuro só tem pessoas brancas. Não deveria ser esquisito isso? Aí ela, tá. Aí ela começou a assistir a série comigo, assim. E foi muito legal, assim, que eu fui vendo a série. E aí eu lembro que ela começava a tipo... Minha mãe, ela é muito explosiva, assim, ela é comerciante, ela fala muito, então ela reagia muito e, tipo... E aí ela eu lembro uma hora que a gente tava assistindo, aí ela começou a xingar a Cristina, ela começou... Não, mas aquela mulher, aquela mina branca, ela que fez isso aqui. Tipo, eu lembro que ela começou a falar verbalizar uns negócios que eu nunca vi minha mãe falando, assim. E eu nem sei se ela percebeu o que ela falou. E foi muito legal, assim, tipo... É claro que eu não acho que essa série fez ela mudar totalmente o pensamento dela, mas deu uma mexida, assim. Questionou, né? Questionou, Tipo, eu acho que ela conseguiu fazer exatamente o que vocês falaram de, tipo, inverter os papéis. E quando você inverte os papéis, aí que você... Nossa, peraí, realmente tem alguma coisa esquisita, vamos pensar mais sobre isso. Então, eu acho que é uma série muito boa pra pessoas não brancas, que não são negras, assistirem e perceberem que elas também talvez não são brancas e que elas sofrem algumas coisas por isso. E talvez seja bom pensar. E é muito legal, inclusive, pensar essa série no Brasil, assim. Porque muita gente que no Brasil talvez se identifique como branco, vai para os Estados Unidos, não é branco lá. Talvez pensar o seu lugar no mundo. Pensar que existe aí no mundo a gente tá num país que é sugado por outros países, sabe? Então, tipo, talvez... Acho que essa série, se você pensar um pouco, expandir o pensamento, você consegue ter empatia, inclusive, por a sua luta se você sair do país, sabe? Umas coisas assim. Tem um personagem até que verbaliza isso, né? Um personagem que é coreano-americano, amigo do T, na Coreia, e ele fala, cara, nos Estados Unidos eu não sou americano, na Coreia eu não sou coreano, e eu tô sem comunidade. Isso é um drama que, tipo, amarelos têm aqui no Brasil, todos, assim, todos meus amigos, eu morei 3 meses em Taiwan, lá eu não sou taiwanês, aqui, quando eu tava em colégio com só brancos, eu não era branco, eu era o japa, sendo que eu nem sou descendente de japonês. Então, eu gostei muito que a série, ela trouxe várias coisinhas pra reconhecer que outros grupos também têm as suas questões, né? Então, tipo, quando a Jia, ela tava no bar, aí chega um cara e fala, você é tão exótica. Isso é tipo, mulheres amarelas escutam isso toda hora, que beleza exótica. Então, eu gostei muito de como a série, ela reconhece nas pequenas
coisinhas, que existem também outros grupos, como você falou em algum podcast, Isidoro, que é tipo outra casa do Harry Potter, sabe? Existem outras casas do Harry Potter, e isso é muito legal. Não, assim. porque a gente acha que a magia, né, tipo, quem é cristão acha que só Jesus que vai ter o poder, quem é do candomblé acha que só o orixá dele que vai ter o poder. Mas eles esquecem que deve ter um outro lugar que tá todo mundo na mesma mesa, bebendo o mesmo vinho, tá ligado? Isso como metáfora racial, assim mesmo. A magia exato. como metáfora mesmo. Tipo, existem Então, outras tem vários tipos de magia, tem vários tipos de casa, e a gente tá, tipo, tá cada um fazendo a mesma coisa com o seu sotaque, acho, sabe? Porque no final é a mesma coisa, assim, quando eles vão... Quando a Gia vai ela vai na feiticeira lá pra falar, né, na xamã. Cara, uma mãe de santo, tão mãe de santo quanto a minha mãe de santo, sabe? Tipo, o jeito que ela fala, o jeito que ela tá com as coisas naturais ali, ancestrais. Eu vi a minha mãe de santo, que é uma negona, tipo, que não tem nada a ver com aquilo. Mas ela tá fazendo a mesma coisa ancestral, a mesma coisa de comunicar, de ler a natureza e chamar o outro lado e conversar. Só que a gente nem nisso, nem nas similaridades, a gente se entende mais, né? A gente só foca nas diferenças. E essa série, o que a gente tá falando aqui, todo mundo, é que é isso, no final, a gente é brasileiro, a gente tá aqui falando sobre um rolê americano, que, né, de tipo, que em teoria é uma outra realidade, mas que fala exatamente da realidade de toda e qualquer quebrada, assim. Se você é um homem gay, como o Walter falou na temporada inteira do podcast, você sente a dor do Montrose. Se você é um moleque, só um moleque preto, hétero, cis, você é o tic, você é criado pela violência. Você é criado por um sistema violento. Como é que você vai tratar o seu pai ou a mulher que você ama bem com amor? Sendo que você nunca teve o amor, você não tem essa representação, você não sabe o que fazer. A Letty, ela é toda livre, só que ela é super tradicional ao mesmo tempo, porque ela era da igreja, ela saiu muito pouco tempo, e ela pode ser aquela mulher, aquele bombshell em inglês, né? Aquela mulher que tá dançando com vestido e tal, só que ela é uma mulher virgem, que ela quer casar, né? Ela tá super tradicional, e no final da série ela tá sendo batizada de novo. Não, assim, é que você falou do tique, é uma parada que é isso, assim, que é a provocação que eu joguei, que as pessoas, elas... É muito louco, né? Acho que foi você no começo que a gente tava trocando ideia, que você falou assim, mano, parece que é duas séries diferentes, chega a ser duas séries diferentes, assim, às vezes, né? E aí eu vi uma galera reclamando muito do tique, assim, eu fiquei, gente, tá posta e dada uma discussão sobre masculinidade, sobre violências, cara. O pai dele sofreu violência, do avô que sofreu uma outra violência. E como é que você não vai reproduzir isso, cara? É uma discussão de masculinidade, é muito louco. E aí, assim, eu ficava assim, falando assim, meu, esse personagem aqui, ele é muito profundo. Ele foi viver uma guerra que ele não era dele. Ele foi viver uma guerra que não era dele. Que é a existência do Martin Luther King nas discussões, que acho que, se eu não me engano, rola um pedacinho, ou eu devo estar confundindo com o outro filme do Spike Lee, de guerra também. E ele foi viver uma guerra que não era dele. Viveu com um pai que tinha um problema de alcoolismo, que tinha uma outra questão LGBT. Imagina do céu ser alguém homossexual na década. E a pressão de um irmão superdotado, né? E tá num lugar ali. Cara, que loucura! E você de chamar um personagem tão... Todos esses personagens são profundos, assim, esse núcleo duro, assim, da série, todos com várias blacks e várias camadas, e você, por favor, cara, você chamar um personagem como um tique de um personagem raso, um personagem irritante, porra, mas você precisa entender ali que tava sendo colocado pra gente entender uma discussão sobre masculinidade muito séria e muito importante, muito importante. Meu, a cena que ele chora, que ele só consegue chorar e dizer pra mãe dele, eu não quero morrer, sabe? Só no colo da mãe dele que ele consegue, sabe? Essa é foda, velho. Eu acho que no decorrer da série, o Montrose, ele tem muitos altos e baixos ali, e com certeza tem uma construção incrível, assim como o Tic, sabe? E é uma série que me fez enxergar ainda mais que o Tic tinha muita raiva do pai, porque o pai batia nele, porque o pai era violento, porque o pai era isso. Mas chegou um momento da série que o Tic apenas enxergou o pai como uma pessoa, um humano, que comete erros, que tem altos e baixos, que foi violentado, e que não sabe o seu lugar na sociedade. E é isso. Quando a gente começa a humanizar, fica mais fácil, sabe? Assim como Montrose também começou a ser mais gentil com o filho. Ele viu um jeito de conversar com Atticus. Olha, Atticus, era isso que eu sofria, era isso que eu passava, e é isso que vai acontecer, e eu sou o seu pai, não interessa, por mais que eu tenha esse jeito. É a desconstrução.
a desconstrução do estereótipo que a série traz em todos os episódios, assim, é nítido, sabe? Tanto do Chick quanto do Montrose, quanto da Letty, da Ruby, que a Letty, como o Isidoro falou, é aquela personagem que passa, nossa, que personagem maravilhosa, e que ela já passou por tudo na vida, mas não, sabe? Ela é uma mulher preta que sofreu muita violência, inclusive naquele episódio que ela tá no carro com o policial, sabe? Que cena horrível, sabe? Eu só lembrei de quando eu fui violentada na rua também, tipo, não tive o que falar. Eu só fiquei olhando pra cara dele, da mesma forma que a Letty ficou olhando. Então são estereótipos que acabam quebrando e, tipo, trazendo a pessoa negra como uma pessoa humana, que sofre, que tem sentimentos. Não é aquela pessoa forte. A gente tá sofrendo, e a gente não é que a gente tá sofrendo e tá falando sobre isso, não é porque a gente é forte, é porque a gente tá falando que estamos sofrendo e precisamos de ajuda, e precisamos que as pessoas entendam isso, sabe? Conversem sobre isso. Então, acho que, assim, as pessoas precisam assistir Lovecraft Country com esse olhar. Não o olhar de, ai, cadê a magia? Não, é o olhar de, tipo, crítica social, sabe? O que a gente pode mudar a partir de agora? A Misha, ela acertou muito bem. Ela foi incrível, cara. Essa mulher merece todos os Emmys possíveis, Oscar, sei lá. Eu amo essa mulher. Eu acho que, na verdade, o grande exercício de Lovecraft Country é que, na verdade, a gente não tá acostumado, né, a ver o preto realmente no papel de protagonista. E eu sempre falo que é uma série, desde o começo eu tô falando que é uma série que é puro entretenimento, mas que ela veio pra mostrar novos olhares, né, sobre os corpos pretos e também pra ensinar didaticamente a gente a assistir esses corpos pretos, porque a gente só tá acostumado a ver o preto morrer na tela, principalmente o Brasil, que é formado de 54% de população afro e tem 98% de pessoas brancas contando a nossa história. Então, a partir do momento em que a gente vê um personagem negro que ele realmente é protagonista, a gente estranha pelo fato dele não errar tanto, porque o Chick, ele não errou em quase nada da trajetória dele. Na verdade, ele só procurou acertos, sabe? E a gente não tá acostumado a ver um preto que não erra, um preto que não morre. E aí, inclusive, na semana passada, eu falei que, tipo, eu fiquei muito impactado com a cena da morte dele, porque eu acho que o público já tá muito saturado de ver pretos morrendo na tela, né? E aí, quando a gente finalmente pensa que aquele cara, ele vai conseguir chegar a onde ele queria, que é construir aquela família, e não consegue, aquilo pra gente é de uma tristeza, assim, terrível. Mas a gente precisa ver, porque até esses dias eu tava falando que a gente precisa levar Lovecraft Country pras escolas, pra assim, gente, professores, assistam o episódio, ouçam o podcast e vamos discutir sobre o que é ser negro, não só no Brasil, mas no mundo, né? Porque ser negro é uma das maiores marcas que a gente tem e é a marca do... A gente tá marcado, né? Aqui pode ser violento, aqui pode bater, aqui pode humilhar. Lovecraft Country mostra essa trajetória que a gente não tá acostumado. Inclusive dos corpos femininos, né? Que eu acho que as meninas sofreram muito com aquele corpo da Letícia. Quando a Mi fala sobre os abusos que ela sofreu físicos, a gente sente muito fisicamente. Tem a Andressa, tipo, nos jornais aí, lutando contra a polícia. E eu acredito que quando a gente assiste isso, a gente se sente muito impactado com aquilo tudo, porque foi o terror que, como vocês disseram, o terror da vida real. É pior do que ver um monstro mesmo, porque a gente sente esse terror todos os dias. Então acho que Lovecraft é didático por causa disso. E a personagem da Diana, né? Acho que a personagem da Diana, que durante a série, ela sofre muitas violências que a galera, as crianças na quebrada estão sofrendo direto, que é perder um pai, perder uma mãe, né? Ficar sem amparo, em quem você confia, perder um melhor amigo e ficar, eles estão atacando a gente, que nem tá nessa guerra, a gente tava brincando ontem, né? E ao mesmo tempo você consegue perder a própria força de pedir ajuda, né? Tipo, ali, quando tá o Montrose abraçando ela e ela tá nisso, é exatamente nesse lugar, assim, né? De tipo, a gente não foi educado a pedir ajuda, porque a gente sabe, durante muito tempo, a gente esticou a mão e não veio ninguém. A gente gritou, a galera fingiu que não era com eles. E agora a gente tá altero, não só na frente da tela, mas atrás das câmeras, nas salas de roteiro, né? Tipo, a galera contando essas histórias, e são histórias que eles devem ter ouvido dos avós, dos tios, vivenciado hoje em dia, igual a gente tá falando que todo mundo aqui dá um exemplo vida real,
né? De que passou com polícia, que passou com trabalho, que passou com família. Todo mundo aqui durante esse papo falou alguma coisa real. Essas histórias ainda continuam. Assim como Áticos e assim como a Hipólita, como é que a gente nomeia a gente, como é que a gente escolhe quebrar esse paradigma, né? Quebrar essa rotina e contar essa história nova. Viver essa história nova. Eu só queria complementar uma coisa que o Walter falou e que a Andresa falou também, e acho que tem um paralelo entre essas duas coisas que foram ditas. Existe uma falta de bagagem cinematográfica por parte da maioria das pessoas brancas para entender que aquela violência, digamos assim, com os corpos negros não é algo que deveria ser normalizado. E eu acho que existe essa falta de bagagem também no entendimento dessas pessoas a respeito dos personagens. Então, como a Andresa estava falando que as pessoas entenderam o Tique de uma maneira que não via todas as camadas que tinham por trás daquilo, é porque as pessoas não têm uma bagagem daquilo. As pessoas não enxergam aquelas narrativas como algo que existe. E pelas pessoas não saberem daquilo, elas não enxergam aquilo no Tique. Então, o fato da maioria das pessoas brancas terem dito isso é porque elas não têm contato esse nível de violência para trás, de construção de pessoas negras que a gente tem, e que por conta disso a gente acaba adquirindo leituras específicas, conhecimentos específicos que nos fazem entender a complexidade dessas pessoas e nos ver até nessas complexidades. Então, o fato das pessoas não terem essa bagagem fazem com que elas enxerguem os personagens de maneira rasa, quando na verdade quem é raso são as pessoas. E é só fazer um link também, né? Eu gosto muito de fazer o link das coisas que acontecem na série com o que acontece na realidade. Hoje mesmo, acho que foi hoje ou ontem, saiu eu acho que foi o Atlas da Violência, na verdade não foi o Atlas da Violência, de que mais de 70% das pessoas que morreram da polícia, pela polícia no último ano, são negros. Então a gente não tá falando só dos anos 50, né? A gente tá linkando com o que acontece hoje em dia, aqui no nosso país, onde 54% da população é preta, 70% é morta pela polícia. Então eu acho que a série levantou questões muito pertinentes, assim. Eu tô louco pra, acabar essa pandemia, chamar uma galera aqui da favela pra gente assistir o Lovecraft, pra eu dar um curso aqui. Gente, vamos assistir, tem até pipoca, vamos gritar. Eu acho que é muito importante isso. O cinema ensina muito, né? Tanto pro bem, o audiovisual ensina muito, tanto pro bem quanto pro mal, porque afinal de contas lá na época do Hitler, a propaganda era maravilhosa pra matar pessoas, né? E matou. A Leni Riefenstahl então, não é uma das grandes cineastas da história à toa, né? A maneira que ela... eu na faculdade vi os filmes da Leni Riefenstahl, que era diretora do Hitler, e eu saí me questionando. De cara, eu sou um cara preto, gordo, eu não sou o que ela mostrou. O que eu tô fazendo? Será que eu não sou o Atlas? Eu saí, eu tenho família alemã ainda, eu fiquei mal uns bons meses, assim, com o que eu tinha visto. Eu falei, imagina na época, só vendo isso, só jogando na tela. E foi muito o que eu senti nesse lugar. E acho que a gente tá indo pro final já. Tem esse lugar, eu acho, do branco se colocar no lugar do preto e o preto se colocar no lugar do branco, que eu acho legal a gente falar também. Porque tem aquela cena da Ruby, né? Tem o episódio inteiro da Ruby, quando ela vira branca. E ela vê que ela pode ser uma mulher branca, ela pode ter o emprego dos sonhos, só que ela ainda é uma mulher. Ela ainda vai ser oprimida, ela ainda vai ser abusada, ela ainda vai estar num lugar de opressão, né? Se você não for um homem branco, você não tá bem na fita em nenhum lugar, né, Andresa? Eu acho bem da hora isso, assim, que é o que a Cristina usa o tempo todo como jogo, né? Que ela joga o tempo todo com isso, assim. Eu acho essa analogia perfeita, cara. Eu vejo ali a Angela Davis, assim, abrindo Mulher Raça e Classe e falando assim, olha lá, gente, as estruturas. Porque é isso, porque a Davis fala exatamente isso, assim. Cara, a gente precisa que as mulheres brancas entendam os lugares que elas estão na sociedade, né? Beleza, amigona. Somos oprimidas porque somos mulheres, beleza, amigona, mas existem outras coisas além das opressões de gênero. Por isso que somos feministas interseccionais, porque a gente entende as interseccionalidades das coisas, assim, sabe? E aí essa coisa que ela sai, né, da casa, do hotel, e aí os policiais não querem nem saber. Já bota ela e fala, seu marido falou que você ia fazer isso, e não quer nem saber, não deixa nem ela argumentar e entrega ela novamente pro marido dela, assim, sabe? E aí fica muito marcante pra mim, assim, você é uma mulher, mas você ainda tá sobre o jugo do seu esposo, assim. Eu não vou saber responder, mas eu tenho certeza que pra qualquer mulher conseguir se separar na década de 60 era um parto, né? Até hoje é um parto pra poder se separar, né? Essa coisa de nome, imagina a década de 60, assim. Isso é muito louco.
E, Léo, acho que pra você que é amarela, mas também fala de masculinidade, essa é a série que fala muito disso, né? E de máscaras. Você que quebra isso no seu conteúdo, tem o episódio das máscaras mesmo, né? Que as máscaras caem, literalmente. Aí você tem aquela cena linda do Montrose dançando, conseguindo beijar o namorado dele na balada, ali, com as drags dos anos 50, as drags pretas montadas, incríveis. Você tem... tipo, várias máscaras de vários personagens caindo ao mesmo tempo, pra eles só serem o que eles sempre foram e só amar da maneira mais simples, né? Que é andar de mão dada, dar um beijinho na balada, assim. Então, acho que tem esse trabalho e como conteúdo pode ajudar nisso, eu acho, né? Que você tá criando seu conteúdo na internet, mas acho que tem o rolê. O que você achou desse ponto de vista e de como a Misha fez isso? Essa série, a parte de masculinidade, ela me tocou de um jeito, assim, profundo, porque... por conta da pandemia e tal, saúde mental e tal, meu pai, ele tem depressão e ele se suicidou uns 3 meses, assim, né? E eu tenho uma relação muito difícil, assim, com ele, que era muito... meu pai também, ele foi muito duro comigo, muito duro, assim. Ele nunca bateu em mim, mas ele era muito abusivo comigo, tipo... eu lembro que por muito tempo eu não gostei dele, a gente teve várias desavenças, nos últimos tempos a gente não se falava. E aí aconteceu isso e várias coisas mal resolvidas, eu comecei a tentar entender mais ele, assim. E eu percebo, eu falando com outras pessoas, falando com a minha irmã, ele também, tipo, teve um pai que fez a mesma coisa com ele, que também foi talvez pior com ele ainda tentou ser diferente comigo. E quando eu vi isso na série, aquele momento que o Chick, ele chega e fala pro pai, tipo, depois disso aqui acabou, não quero mais saber de você. Eu falei, na hora eu pensei, tipo, ele vai se arrepender tanto disso. Tipo, se o pai morrer nesse episódio, ele vai se arrepender tanto de ter falado isso. Porque é muito, muito assim, quando você odeia, isso eu não sabia que você sentia, mas quando você odeia alguém, que na verdade você ama, tipo, você não sente esse amor porque tem toda uma barreira ali. Mas quando a pessoa morre, a barreira some. Quando a barreira some, tudo que resta é o amor entre vocês dois. Só que a pessoa não tá mais lá. E a dor disso é terrível, terrível. É tipo, se você se apaixonar por uma pessoa que não existe ou que morreu. Tipo, é terrível essa dor. E na hora eu pensei isso, tipo, o pai dele vai morrer. Puta merda, o pai dele vai morrer. E aí ele vai se arrepender. Tipo, eu me vi assim, o Chick. Só que aí ele pega e ele vê o pai mais jovem apanhando do avô. E aí eu me identifiquei mais. E aí no final, na verdade, o que aconteceu no final da série foi uma coisa que, tipo, eu entendo o que o Chick fez. Tipo, hoje em dia, se eu tivesse a chance, eu gostaria de dar pro meu pai mais uma chance, sabe? Tipo, pai, eu quero que você tenha uma chance de ser melhor, assim. Eu sei que você gostaria disso, porque no final da vida dele ele tava muito arrependido, assim, depressivo. Ele ficava se desculpando pra mim toda hora, assim. Então, eu me identifiquei profundamente com a parte de masculinidade, assim. E eu acho que isso é muito, muito poderoso, porque, né, eu não sou um homem negro, e meu pai não é um homem negro, e eu fui profundamente afetado, assim. Então, eu acho que ver corpos negros serem tão humanos e você conseguir se colocar nesse lugar, finalmente serem tão humanos, depois de anos sendo objetos, agora, e eu, como um homem amarelo, conseguir me colocar nesse lugar e me ver no Chick, tipo, me vejo no Chick. Eu gosto, muito legal o nome dele, Atticus, é muito legal esse nome, eu acho que é muito poderoso. E aí que começa a construir a empatia, né? Outros grupos também começam a construir a empatia, assim. Porque eu sei que homens, vão ter um monte de homem branco que vai assistir isso, vai se identificar com o Chick também, já se identificou. Isso é muito poderoso do cinema, né, que o Walter falou, do audiovisual, assim, porque isso meu pai falava. Meu pai falava que, tipo, o grande poder dos filmes é que quando você tá vendo um filme, você se abre completamente. Algo que você não faria normalmente. E aí, às vezes, várias mensagens entram que você não deixaria no dia a dia. E elas entraram e ficam lá. E isso é o poder dos filmes, porque você tá aberto nessa hora. Então, eu acho que é muito poderoso essa série. Assim. Tem muito... Vamos ver o que vai levar no futuro, mas eu acho que são só coisas boas. Não, e acho que assim é exatamente o que você falou, essa relação, o poder da arte tem uma peça, chama Passing Strange, que é uma peça que o Spike Lee filmou na Broadway, que é uma autobiografia de um cantor chamado Stu, que ele tem quase a mesma história que você contou com a mãe dele, de ele vai pra Europa e tem que se encontrar um homem negro que ele nunca foi na Europa, porque ele era um homem negro de classe média. E ele fala isso, que a vida é um erro que só a arte pode consertar. A única coisa que tem que ter lógica, a única coisa que tem que começo, meio e fim, é a arte, é uma narrativa. A vida, muitas vezes, não tem. A vida não tem que fazer sentido, né? E muitas vezes ela não faz. A gente, como criador de conteúdo, como jornalista, como escritor, a gente que tem que fazer sentido pra gente poder contar essa história e a galera entender. Só que muitas vezes aquela história acaba antes do que você queria que a história acabasse. Ou a história começa depois do que ela deveria ter começado. E a gente tem que aprender a lidar com isso. E é isso que essa série acho que traz tão bem, de colocar as pessoas nesse lugar e principalmente de mudar a perspectiva. De falar, galera, sabe o Indiana Jones? Tá aqui. Sabe um homem gay preto?
Tá aqui, sabe? Uma mulher preta gorda? Tá aqui, sabe? Uma mulher preta bonita, né? Tá aqui, sabe? Esse bonita no lugar branca, magra e tal, né? Da sociedade. Sabe? Uma criança tá aqui e vamos mudar. E você tá aberto, em algum momento você vai ver a criança correndo do seu lado no farol, do lado da rua e fala, nossa, ela parece a Diana. Mas será que ela gosta de ler? Será que ela gosta do quê? Olha, uma mulher negra gorda que vai poder ter a sua sexualidade à prova igual as cenas de sexo linda que tinha a Ruby, que nunca era mostrado, né? Pessoas gordas transando, pessoas velhas transando também, como nessa série. A gente abriu a série com pessoas mais velhas transando. Isso já falou, essa série promete. Exato. Então a sexualidade em vários lugares, os corpos pretos. Até falei no último episódio do podcast, de tipo, cara, até muito pouco tempo atrás era muito difícil você fotografar, você capturar a pele negra, porque as câmeras, os filmes não eram feitos pra isso. Tinha uma modelo branca que era a base de todos os filmes da Kodak, sabe? Então você ia filmar, você não conseguia capturar a gente, o sensor da câmera não era feito pra gente. Então essa série existia agora com todo o desenvolvimento porque teve muitas pessoazinhas no meio do caminho que foram questionando, e hoje uma mulher de 30 e poucos anos pode chegar e fazer uma série de estar num lugar que tipo, é muito raro você ter uma mulher tomando conta de uma série, muito raro uma mulher fazendo coisa de gênero, muito raro uma mulher preta fazendo qualquer coisa e fazendo tudo de uma vez só. É impressionante. Então, gente, a gente tá aqui, acho que a gente poderia ficar mais 10 episódios, 10 horas de podcast aqui falando, foi uma aula. Já agradeço vocês de antemão, mas o diálogo foi tão bom, a conversa foi tão boa, essa série já fez esse encontro tão maravilhoso acontecer aqui, que eu acho que eu queria propor pra vocês, pra quem tá ouvindo isso aqui, continuar esse diálogo com eles lá. Então, se vocês pudessem indicar algum conteúdo, um livro, uma série, um filme que vocês acharem bacana da galera ouvir, ver, ler, né? Pra continuar esse diálogo e começar a quebrar essa estrutura, né? Porque a gente tem que quebrar na base, né? A gente tem que quebrar essa estrutura racista na base aqui. Então, por favor, gente, quem quiser começar, fica à vontade. Bom, vou começar então. O episódio, assim, pegando uma comparação aí de um episódio que mais me marcou, né? Foi o episódio da Ruby se tornando uma mulher branca. Foi um episódio muito doloroso, que, assim, qual negro nunca pensou em ser branco, sabe? E aquele diálogo da Cristina com ela mesmo, falando como é difícil ser mulher, e ela falando da Ruby, falando como é difícil ser uma mulher preta, como a Andresa tava falando. Eu acho muito importante, principalmente mulheres brancas, derem uma chance pra ler E Eu Não Sou Uma Mulher, da Bell Hooks. E é isso que ela fala. Ela fala sobre o feminismo branco, de como as mulheres brancas, o movimento do sufrágio, excluíram mulheres pretas pra entrar dentro do movimento, pra serem valorizadas e serem valorizadas e serem vistas como mulheres, sabe? Não deixar essas mulheres ficarem ali cuidando da casa, serem sexualizadas e abusadas pelos homens. Então eu acho que não é a melhor obra da Bell, mas eu acho que é um passo, assim, um começo. Então eu super indico E Eu Não Sou Uma Mulher, da Bell Hooks. Eu quero pegar o link da Milena até, porque esse episódio que ela fala, né, da Ruby em se tornar uma mulher branca, isso tem a ver com a gente se tornar um outro, pensar em ser um outro e sofrer menos com isso, né? Será que se eu me tornar um homem branco, uma mulher branca, eu vou estar num lugar de menos sofrimento? Então isso vai ao encontro de uma indicação que eu faço, que é o meu livro preferido, que chama O Olho Mais Azul, da Toni Morrison, que é sobre uma menina negra muito sofrida, pais alcoolizados, que tem que viver em lares adotivos na década de 50, e é uma menina negra que sofre tamanha violência que ela deseja ter os olhos azuis da Shirley Temple pra ver se ela pode escapar desse sofrimento que ela tem, né, no dia a dia dela. Então a indicação é essa, e eu vou fazer uma autoindicação também, que nesse domingo eu publiquei um episódio do YouTube sobre a Misha Green. Eu joguei lá no Twitter, eu sei que Jordan Peele é foda demais, abriu um caminho gigante pra que outras pessoas, né, dado o sucesso dele e a sua posição de showrunner, ele possa trazer pessoas novas negras a produzir o que quiserem. Então o papel dele é incrível, mas vamos aplaudir com todo o fervor o trabalho de Misha Green. Aí eu humildemente fui catar tudo que eu pude sobre ela, entender a trajetória dela, que é curta e é muito estelar, assim, isso que é muito impressionante. A série imediatamente anterior dela é Underground, também uma série muito aclamada, apesar de só 2 temporadas. Então, por favor, em youtube.com/negro da semana, que é o meu canal, eu fiz um episódio pra enaltecer Misha Green. Eu fico muito emocionado, assim, com ela.
eu fico falando que... Eu falei outro dia que parece que tem uma ligação parentesco com pessoas negras. Nós somos uma grande, gigantesca família, assim. E parece uma irmã minha de 30 e poucos anos que se deu muito bem, que é muito competente, contou essa história com tanta maestria. Vamos continuar acompanhando esse trabalho dela, enaltecer, porque ela falou que ela só fez Lovecraft Country porque foi possível um dia, já que Jordan Peele fez Get Out. E agora muitas outras obras vão ser possíveis com muitas mulheres negras, jovens como ela, fazendo muitas obras legais, porque ela tá abrindo vários caminhos. Então, aplausos pra ela, vamos continuar seguindo e dando todos os louros que ela merece, né? Eu vou indicar, seguindo a linha da masculinidade, eu queria indicar também um livro da Bell Hooks, que eu falo bastante no meu canal, que é sobre masculinidade, que só tem em inglês, mas eu ouvi dizer, me falaram, em breve vai sair uma tradução em português, que chama The Will to Change, em português seria A Vontade de Mudar, que é um livro que mudou a minha vida, assim. Inclusive, ela usa muitas narrativas negras pra falar de masculinidade, e que eu me identifiquei bastante, e que, assim, mudou o meu pensamento. Quero indicar esse livro. E também um vídeo que eu fiz há um tempo atrás, chamado A Participação Asiática no Racismo Antinegro, que eu conto uma história sobre uma vez que eu fui abordado pela polícia, 3 amigos brancos, e que o policial olhou pra gente, deixou a gente ir e falou assim: falaram que tinha uns jovens aqui brincando de arminha e tal, porque a gente tava fazendo um filme, né, de arminha, mas aí eu vi vocês, tinha um cara de terno, que um amigo meu tava de terno, um japonês, vocês não tem cara de bandido, tipo, e aí eu usei isso pra falar como os asiáticos, na verdade, eles reforçam o racismo contra os negros a partir do momento em que eles não fazem nada e só usufruem de certos privilégios. Então eu indico esse vídeo, Participação Asiática no Racismo Antinegro. Que eu uso um outro texto de uma amiga minha para discutir, mas acho que é a forma mais fácil de encontrar através desse vídeo. Já que eu já falei do episódio que eu mais gosto, que é o da Hipólita, vou falar do outro, então, que é o da Di, o arco da Di, que, ele deixou mal, assim. Não que os outros me deixaram mal, mas assim, um negócio assim que eu fiquei assim, me arrastando, assim. Eu tive que assistir uns 4 episódios de The Office pra ver se eu dava uma relaxada, assim. Eu acho que, o que depois eu até escrevi lá na minha coluna da UOL, assim, que a gente continua matando todos os dias um MTV, e a parada toda é exatamente essa, assim, sabe? Quando uma pessoa branca se sente confortável de colocar uma criança negra dentro de um elevador e deixar ela à própria sorte, a gente continua insistindo no erro, a gente continua matando crianças negras. E a parada do que persegue a Di ser uma figura histórica que foi criada, né? O intuito dela não era esse, mas que, enfim, foi apropriada ao longo da história para poder reforçar estereótipos racistas com crianças negras, é devastador. Toda a construção dessa série, né, que a gente ficou, quase mais de 1 hora falando aqui, é para mostrar pra gente, lembrar, principalmente as pessoas brancas, de que, isso aqui não é arranjo do ficcional, não é? Foi vou criar uma parada aqui dentro do roteiro, porque, não, mano, isso aqui é história, tá ligado? Isso aqui aconteceu demais, assim. E aí a minha indicação pra quem quiser continuar lendo sobre terror e racismo, eu até peguei o livro, que é a minha bíblia. Sério, gente, isso aqui é a minha bíblia. Não vou falar direito o nome em inglês. É Horror Noir. Aí, tá vendo? As pessoas manjam demais. Cara, isso aqui é uma bíblia. Mesmo você que não gosta de terror, mesmo você que acha que... mano, terror é um subgênero. Não, mano, isso é muito importante. Como a gente falou ao longo desse episódio, o cinema ele tem um papel muito importante, inclusive na nossa construção de entender e enxergar o outro, assim. Então, vários desses estereótipos, que é a piada do o negro morre primeiro nos filmes de terror, e várias outras coisas do negro ser o alívio cômico, são construções racistas. Então, leiam esse livro, ele é muito importante, assim, muito importante, assim. Muito, muito importante. Tem o documentário também, Horror Noir, não sei se tem disponível aqui no Brasil, mas ele tem o ator de Candyman, também tem o Jordan Peele e a própria Robin falando sobre o livro, sabe? É um estudo dela, mas também é muito pessoal, como ela vem falando dos filmes dos negros, né, que são retratados no cinema durante as décadas aí. Então, assim, como a Andresa falou, é uma bíblia, assim, um estudo profundo para se ler e reler infinitas vezes, sério, incrível. O documentário tem o mesmo nome? Sim, Horror Noir. Eu quero muito ver, porque ainda não aprendi a ler. No dia que eu aprendi a ler, de repente eu leio um livro. Mas a minha... Eu tenho duas indicações, digamos assim. A primeira referência bibliográfica assista Lovecraft Country, tá? Assista, mas assista
indo atrás das referências. Que eu acho que além da linha principal de raciocínio da série, as coisas relacionadas à mágica, eu acho que os próprios detalhes, eles já têm uma história tão profunda que olhando com essa abordagem de... Eu quero entender mais a respeito daquele detalhe, daquela música que foi tocada, daquele texto que foi dito, daquele pequeno detalhe que apareceu durante 2 segundos na tela. Isso por si só já vai ser uma aula, já vai te ensinar muita coisa, não só a respeito de um contexto geral, mas às vezes a respeito de você mesmo. E aí, meus episódios favoritos, eu tenho... É muito difícil, cara, escolher um episódio. Assim, acho que o episódio da Hipólita é um dos meus favoritos. O episódio da Jihá também, assim, inacreditável esse episódio, nem sei o que dizer. O episódio do Massacre de Tulsa também, assim, também mais um que não tenho o que falar, mas eu quero falar dos episódios que eu quero que aconteçam. Então eu quero que aconteça o Montrose casando com o Sammy e criando o neto, o George. Eu quero que isso aconteça, eu quero essa família. Eu quero descobrir que a Ruby vai voltar, tá? Ela não morreu, eu não quero acreditar que ela morreu, ela está em coma e ninguém vai me provar o contrário. E eu quero a Dee no futuro, Sarah Connor, montada no Shoggoth com braço mecânico, dando tiro pro alto, entendeu? Eu quero esse Exterminador do Futuro com a Dee aí no final, entendeu? Então é isso que eu quero deixar. Ai, gente, o 5º e o 8º, né? Porque a Misha nos deu esse presente de colocar um personagem homossexual aonde a gente não espera que aconteça e é didático, é lindo, é poético. Eu posso assistir com meu pai, com a minha mãe, eu posso assistir com os meus amigos e falar, olha, gente, não é escolha, olha como a gente sofre, sabe? E ainda mais por ser gays negros, a gente sofre muito a violência física, é muita violência física. E o Montrose é um personagem assim que, cara, me arrebatou no 5º e no 8º, né, daquela relação dele que ele tem com o filho. E eu indico um filme meu, que é o Preto no Branco, já indiquei aqui, mas vou indicar de novo, porque no outro foi uma galera ver, espero que vá também, que é um filme que se propõe a fazer a mesma coisa que a Misha faz, sabe, de colocar o protagonista preto como protagonista mesmo. E é muito engraçado porque na exibição desse filme as pessoas, principalmente as pessoas brancas, elas não entenderam nesses grandes festivais, sabe? As pessoas, elas questionavam o fato de um cara inocente gritar inocência dentro de uma delegacia. E a mesma coisa que aconteceu com Atticus, né? Então eu acho muito importante, principalmente porque esse filme foi um filme de cota, que me deu a possibilidade de sair do mercado tradicional e ser conhecido como um cineasta mesmo, e me permite agora ser um blogueirinho de favela, né? Porque o cineasta me deu essa possibilidade. Então o cinema, gente, tem esse poder de transformar vidas, sabe? Então eu acho que é muito importante assistir esse filme Preto no Branco também. É escrito e dirigido por mim, edital curta, afirmativo para jovens negros. É isso. E pra fechar aqui, eu vou indicar 2 filmes. O primeiro filme é um filme do Spike Lee, um dos filmes que eu mais gosto dele, que eu acho que tá muito mais atual do que da época que ele foi lançado, que é o Bamboozled. Ele não tem tradução em português. E o Bamboozled é um filme que é o Lovecraft Country na mídia, basicamente. É tipo, como é que a gente usa a mídia pra reforçar os estereótipos negros, e aí como é que um negro se utiliza disso e ele acaba reforçando ainda mais o estereótipo, né? Que não dá pra fugir dessa base racista, ainda mais desses lugares de poder. Então assistam, é incrível, é um filme bem... Eu vi muito recentemente, assim, e me marcou muito mais do que quando eu vi na época que lançou, e fala muito o que a gente tá falando aqui, assim, de como representar, das figuras que a gente tem que ser como criador de conteúdo preto, e se a gente às vezes não tá representando uma coisa que a gente não é pra poder ser aceito, né? Pra poder ser aceito e tal. E o outro também, assim como o Walter, é um meu filme, O Diabo Mora Aqui, um filme de terror brasileiro, filme que fala sobre o folclore brasileiro, história brasileira, e de longe, pra demonstrar o poder do cinema, eu senti isso na pele, me arrepia até hoje, eu tô arrepiado falando. Melhor crítica que eu recebi na minha vida, que foi uma menina de 13 anos de idade que viu esse filme num céu e ela mandou um e-mail, ela achou meu e-mail na biblioteca da escola e mandou o e-mail falando: eu queria agradecer que eu fui com a minha turma ver o seu filme e pela primeira vez eu vi alguém que se parece comigo, que não era prostituta, ladrão, empregado, jogador de futebol. Então, para uma menina de 13 anos ver um filme de terror,
ter esse potencial de ver um personagem ali que ela se tocar, que ela pela primeira vez podia ser o herói, e a gente não desenhou o filme, a gente não foi a Misha que desenhou pra isso, naturalmente foi isso, porque eu sou um cara preto, a gente tava falando de folclore brasileiro, que é preto, de escravidão, e não tinha como não falar. Você vê como muitas das nossas histórias estão erradas, porque uma menina de 13 anos se incomodou com isso, foi numa biblioteca pública, achou o meu e-mail e mandou uma carta pra agradecer. E agora essa menina, torço que ela possa, assim como a Hipólita, ser o que ela quiser, né? Porque ela quebrou o molde de ser o que é. Então, gente, eu queria agradecer muito a presença de vocês aqui. E se vocês, cara, tudo que a gente conversou aqui, tudo que a gente falou, tudo que a gente citou, aproveita, faz igual o Sukita falou e assiste o Lovecraft Country de novo no HBO Go. Assina lá o HBO Go, assiste quando você quiser e aproveita que essa semana acabou de entrar no ar o quiz especial de Lovecraft Country. Então ouve o podcast, vê a série e responde lá que você pode ganhar tablet, pode ganhar celular, pode ganhar vários prêmios aí da nossa chefa HBO lá no Promoção Descubra. Então, vê a série, entra no promoçãodescubra.com.br, assina a HBO Go, faz o combão aí e ganha aí uma porrada de prêmio bacana. E, cara, se você ouvir o podcast e você não acertar, você não zerar esse quiz, mano, a gente vai mandar um show-off na sua casa, velho. A gente é tipo... decepcionada, gente. É, a gente vai mandar... manda o show-off do bem. Manda o pretinho aqui, pra eu andar com ele na pretinho favela, da Dina. em cima das lajes. No meu poçante, vou aqui, na nave. Então, gente, é isso. A gente ficou aqui nesse episódio especial. Que honra, que prazer. Ficaria mais 2 horas, 3 horas, sei lá quanto tempo. Muito obrigado mesmo, gente, por abrir o coração. Acho que só assim, como o Ale falou, naturalmente a gente vai virando uma família, a gente vai se esbarrando, a gente vai se encontrando, a gente vai se identificando. E não é à toa, porque quem muda as coisas não é quem olha pra trás e quem olha pra frente, mas é quem olha pro lado. E olhar pro lado, a gente vê pessoas que estão fazendo a mesma coisa e a gente se identifica, a gente cria um exército, não pra lutar uma guerra, mas pra fazer uma mudança, né? E a gente vai se ajudando. E mais importante é isso, é se ajudar e se apoiar, assim como a gente tá fazendo aqui. Então, gente, muito obrigado pela presença de vocês, por vocês terem aceitado, olhar pro lado e ver esse nosso podcast e vir participar com a gente. E a série também, né? A série tocou cada um de vocês e a gente no pessoal, né? Nas DMs, nos tweets, na vida, vendo isso e vendo. E com as nossas mães, com os nossos namorados, com os nossos filhos, com os nossos amigos. Abriu canais de diálogo, talvez a gente não teria. E assim como abriu esse canal de diálogo entre a gente aqui. Fico muito agradecido. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado demais. Eu que agradeço. Obrigado, gente. Obrigado demais Obrigada, pelo convite. gente. E é isso, gente. Muito obrigado. E esse é o derradeiro episódio do podcast. Semana passada foi um falso último episódio. E a gente fica aqui. Agradeço demais a equipe que gravou o podcast e principalmente a HBO que comprou a nossa briga. Vale juntar que ao mesmo tempo que a HBO comprou a briga de ter a Misha Green fazendo uma série desse tamanho, ela comprou a gente de ter 2 favelados, 3 preto, a gente lá pra apresentar o podcast da maior série deles do ano. E um episódio a mais. Eles nunca... Acho que a segunda vez que eles fazem isso, e a outra vez foi com Load também, com Watchmen. Eles sabem a importância de ter esse diálogo. Então, chefe HBO, muito obrigado por a gente estar aqui. Patroa. E por continuar essa coisa. E aqui venham mais 200 séries dessas, mais 200... I May Destroy You, Watchmen, Lovecraft Country. Aí agora a próxima, por favor, pro Léo, pra gente chamar o Léo pra apresentar a série. Uma série asiática aí que tá faltando também, vindo cobrar. Vamos vir. Então, gente, brigadão aí. E é isso. Nos vemos aí num próximo podcast e até mais. Tchau, gente. Beijo. Fiquem bem. Cuidem. Foi bom demais, gente. Valeu. Você acabou de ouvir o podcast oficial de Lovecraft Country, a série original da HBO, escrito e apresentado por Milena Souza, Walter Regi e M.M. Isidoro, com a participação de Andresa Delgado, Léo Juan, Gabriel Sukita e Ale Garcia. Dirigido por M.M. Isidoro, produzido por Guilherme Pinheiro e Maiara Isidoro e editado por Jéssica Correia. E esse podcast é uma produção da Ampere e da HBO. Ampere.